No dia 4 de agosto, um novo ataque. A vítima foi Mary Schneider, uma mulher de 28 anos, grávida do quarto filho. Ela já tinha 3 crianças em casa e dormia tranquila, até que foi brutalmente atacada. Dessa vez, a arma usada não foi um machado, e sim um abajur que ficava em sua mesa de cabeceira. A casa que tinha sido invadida foi também saqueada. O criminoso levou mais de $100, uma quantia considerável para a época. Mary sobreviveu ao ataque e dias depois deu à luz a uma menina chamada Clara. Na época, repórteres atribuíram o caso ao homem do machado porque havia um machado na casa que desapareceu. Mary chegou a afirmar que se lembrava do machado caindo sobre ela antes de desmaiar. No entanto, a polícia concluiu que a arma do crime havia sido mesmo o abajur. Para a historiadora Miriam, esse detalhe é decisivo. Ela não acredita que esse ataque tenha sido cometido pelo verdadeiro homem do machado. Afinal, por que ele usaria um abajur quando havia um machado disponível? A arma para ele parecia ser parte do ritual, quase uma assinatura. Menos de uma semana após o ataque a Mary, em 10 de agosto de 1918, mais um ataque. A vítima dessa vez foi Joseph Romano, um barbeiro, aquele que citamos no começo do vídeo. Sua carteira foi roubada e ele foi fatalmente atingido na cabeça com um machado que era encontrado ao lado de sua cama, coberto por sangue. Romano não era um merceeiro, como as outras vítimas, mas morava em uma casa que funcionava também como mercearia da família. Isso pode ter confundido o assassino. Ao invadir o local, presumiu que Joseph era o proprietário do comércio e assim ele se encaixava no padrão. Após o crime, a polícia conversou com vizinhos. 2 deles relataram que, nas semanas anteriores ao assassinato de Romano, expulsaram invasores que tentaram invadir suas casas. Ambos homens brancos que fugiram com um machado. Outros relatos semelhantes começaram a surgir. Nas semanas seguintes da morte de Joseph Romano, mais 3 comerciantes italianos foram roubados. O padrão era o mesmo, mas dessa vez ninguém foi ferido. Ainda assim, a cidade entrou em alerta. Os ataques estavam mais frequentes. Nessa época, o detetive John D'Antonio, aquele mesmo que havia investigado os crimes do Cutelo, compartilhou uma teoria com um repórter. Para ele, os ataques de 1918 eram obra do mesmo homem que havia aterrorizado a cidade anos antes. Ele acreditava que o assassino vivia em uma vida dupla. Uma pessoa comum, acima de qualquer suspeita, mas com uma sede insaciável por sangue. Uma figura que lembrava Jack o Estripador. Mas nem todos compartilhavam dessa visão. O superintendente Frank Money, por algum motivo, insistia que o homem do machado era um homem negro, apesar das descrições das vítimas apontarem sempre para um homem branco. Enquanto as investigações seguiam perdidas, o homem do machado seguia fazendo vítimas. Em 10 de março de 1919, em Gretna, uma família inteira foi vítima do ataque. O dono da mercearia, Charlie Cortimiglia, sua esposa Rose e a filha do casal Mary, de apenas 2 anos, sofreram com o assassino. O padrão era o mesmo: invasão à noite, golpes com machados e os corpos encontrados no dia seguinte. Nada da casa foi roubado e um machado com sangue foi encontrado. Apesar dos golpes, Rose sobreviveu ao ataque. E o que chamou a atenção do caso foram 2 prisões que ocorreram. A família Cortimiglia tinha como vizinhos os Jordanos, Frank Giordano, de 17 anos, e seu pai idoso, Orlando. As famílias se conheciam desde 1910, quando os Giordano se mudaram para o bairro e abriram sua própria mercearia. Eles fecharam e os Cortimiglia assumiram um ponto da mercearia. Mas em dezembro de 1918, meses antes do ataque, os Jordanos decidiram voltar ao ramo das mercearias. E isso gerou tensão. Charlie relutou, mas cedeu o ponto comercial que pertencia aos Jordanos. Depois decidiu abrir uma nova mercearia, exatamente ao lado da casa antiga da família amiga. Foi o suficiente para que, após o ataque, o chefe de polícia Peter Leeson e o xerife Luiz Marreno colocassem os Jordanos como principais suspeitos. A única sobrevivente, Rose, a princípio, dizia com clareza: ela não sabia quem tinha os atacado. Mas quando ela se recuperou o suficiente para sair do hospital, foi levada à prisão. Lá disseram que ela precisava passar uma noite detida. E que no dia seguinte deveria lembrar de quem havia cometido o crime. Menos de 24 horas depois,
Rose assinava um documento afirmando que os culpados eram Frank e Orlando Giordano, fazendo com que eles fossem presos. Em fevereiro de 1920, Rose voltou atrás. Disse que havia tido um sonho com São José, santo protetor das famílias, que lhe ordenava contar a verdade. Assinou um novo documento declarando que não sabia quem havia cometido o crime, exatamente como dissera desde o início, e que havia sido pressionada pelas autoridades a incriminar os Giordanos. A promotoria, no entanto, não aceitou facilmente a retratação. Rose foi ameaçada de ser acusada por perjúrio se não voltasse atrás. Mas por falta de provas, em dezembro de 1920, finalmente, Orlando e Frank foram libertados. Mas enquanto a cidade ainda digeria esse escândalo, algo ainda mais bizarro acontecia. Poucos dias após o ataque aos Corte Miglia, no dia 13 de março, uma carta foi enviada ao jornal The Times, Picayune. Ela só foi publicada no dia 16. O remetente? O assassino, o próprio homem do machado. E a carta dizia o seguinte: Inferno, 13 de março de 1919. Estimado mortal, eles nunca me pegaram e nunca irão. Nunca me viram, pois sou invisível, como o éter que envolve a terra. Não sou um ser humano, sou um espírito, um demônio do inferno mais escaldante. Sou o que vocês, oleânios e sua polícia tola, chamam de o homem do machado. Quando eu quiser, farei novas vítimas. Só eu sei quem são. Deixarei apenas meu machado ensanguentado como sinal. Se quiserem, podem avisar a polícia para não me irritar. Seria melhor nunca terem nascido do que cruzar meu caminho. Mas deixo aqui uma proposta misericordiosa. Gosto muito de jazz. E juro por todos os demônios que à 00:15 da próxima terça-feira, toda casa onde uma banda de jazz estiver tocando será poupada. Se todos tocarem, melhor para vocês. Mas estejam certos, aqueles que não tiverem jazz naquela noite serão mortos. A carta provocou um pânico generalizado. Na noite anunciada, a cidade inteira se encheu de música. Bandas de jazz tocaram em bares, restaurantes e casas. Famílias se reuniram com músicos. Rádios foram ligados no volume máximo. E naquela noite, ninguém morreu. Mas mesmo com o medo espalhado, surgiram dúvidas. Especialistas em perfis criminais analisaram o conteúdo da carta e chegaram a uma conclusão quase unânime. Era improvável que tivesse sido escrita pelo verdadeiro assassino. Uma teoria ganhou força. A carta teria sido escrita por um músico de jazz local, talvez em busca de autopromoção para aumentar as vendas de disco. Lembrando que esse vídeo é apenas um corte. Para acessar o conteúdo completo, o link vai estar na descrição, no card ou na tela final. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva, deixe o seu like e acompanhe todos os nossos conteúdos aqui no canal.